Estamos de volta com o programa Eu Sou, hoje gravado aqui no Átrio, Bar e Café, aqui em Avaré, nesse aconchego de lugar. E no finalzinho do primeiro bloco, o Marcelo estava contando pra gente dos projetos que ele tem com os alunos. E ele nos prometeu falar desse segundo projeto. Vamos lá, me fala sobre esse projeto que você fez sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Esse é um projeto que já algumas escolas vêm desenvolvendo no Brasil, na verdade, né? E basicamente a ideia é fazer uma simulação com os alunos de como funciona o Conselho de Segurança da ONU, que é um dos principais órgãos da ONU, é um órgão de deliberação militar da ONU, né? Então eu dividi os alunos em duplas e eu fiz uma seleção dos principais atores globais dentro desse contexto da guerra da Ucrânia, pelo fato de que a gente tem discursos muito dissonantes, muito diferentes ali, né, ligados à guerra. Então, cada dupla ficou com um país, então uma dupla representava o pensamento russo, uma dupla, obviamente, representava o pensamento ucraniano, e aí eu selecionei alguns outros países que têm uma importância muito grande no cenário internacional. Então, uma dupla ficou com os Estados Unidos, outra dupla com a China, Índia, Brasil e assim sucessivamente. Então, os alunos eles tiveram que, primeiramente, pesquisar qual é o posicionamento oficial do país sobre o que está acontecendo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, depois dessa pesquisa, eles tiveram que redigir um documento chamado DPO, que é Documento de Posição Oficial do Governo com relação àquele conflito, se o país está do lado da Rússia, está do lado da Ucrânia, ou se o país é neutro, enfim. E a partir disso, a gente fez esse debate simulando o Conselho de Segurança da ONU. Cada dupla leu esse documento de posição oficial. Depois eles tinham que negociar propostas de solução para o conflito. Então, eles tinham que encontrar mecanismos de negociar o que vai ficar melhor para cada um dos países, e esses outros países intermediadores vão tentar arrefecer o conflito, reduzir o conflito. E foi muito interessante porque no final do trabalho não houve acordo entre as partes. Meu Deus! Né? Então ficou esse limbo exatamente igual ao limbo que nós estamos vivendo hoje, ainda na guerra, né? Então as propostas foram colocadas na mesa, todos os países avaliaram essas propostas e não houve acordo. Isso que é o curioso, né, de que os alunos, já muito bem qualificados para o debate, eles perceberam que nenhum deveria ceder ali às vontades do outro. E isso é o que foi interessante, isso foi mágico para mim, foi um momento mágico para mim e para os alunos. Logo que acabou, inclusive, o trabalho, eles me mandaram uma mensagem no grupo da sala, que eu quase chorei, assim, né? Me agradecendo por eles terem tido a oportunidade de fazer aquele trabalho. Que legal. Então isso me vem até lágrima nos olhos, porque, nossa, não existe coisa mais importante do que esse reconhecimento. Né? Não existe. Então isso foi muito legal. Das pessoas que você realmente está construindo essas pessoas e está tendo essa oportunidade de fazê-las pensar principalmente num mundo melhor. Exato, não é? Exato, exatamente. Parabéns, então é muito gratificante. Parabéns Obrigado. pelo seu trabalho. Foi tá muito vendo, legal. gente, por que eu queria trazê-lo aqui? Eu falei que seria um convidado muito especial e que a maneira dele educar, dele ensinar, dele compartilhar conhecimento é realmente muito especial. Eu quero que você fale, concluindo até sobre essas maneiras que você cria de acesso desses alunos para suas aulas. Você acabou criando um canal no YouTube, né? Sim. E também está usando a ferramenta do Instagram exatamente para compartilhar esses conhecimentos. Não só para esses alunos que estão focando, mirando aí no vestibular, no Enem, mas também para qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouquinho mais nos temas tão atuais que você leva para o seu canal. Como que surgiu isso? E eu quero, inclusive, que você fale o teu canal. Quem não segue o Marcelo e não clicou lá em curtir os vídeos dele, por favor, façam isso agora que vocês vão se surpreender. E vão ter muito conteúdo, principalmente os jovens aí, para estudar para as provas do vestibular. Então, Ana, a ideia inicial começou no final de 2019. Eu criei uma página no Instagram com o objetivo de compartilhar um pouco de conhecimento geográfico mesmo, né? E aí logo, 4 meses depois disso, já veio a pandemia ali em março de 2020 e eu falei, tá aí, é o grande momento de eu usar essa ferramenta para continuar fornecendo para os alunos, principalmente aqueles que eu não conhecia de escolas públicas, que não tinham naquele momento um acesso
mais forte educação, de trazer, né, de levar para esses alunos um pouco de acesso à informação, principalmente para os vestibulares. Então, se você entrar no meu canal do YouTube, não, do Instagram, que é espaço_crítico. Tá aqui na tela, gente, o espaço_crítico, ali eu crio conteúdos bem para o vestibular mesmo, né? Tem lá mais de 400 postagens onde eu faço resumos de conteúdos e coloco alguns exercícios resolvidos. Eu comento o exercício para mostrar para o aluno como ele deveria chegar na resposta, né? E depois que eu concluir, vamos assim dizer, todo o conteúdo mais tradicional da geografia, ali eu já fiz isso, agora eu vou postando outros assuntos, obviamente dentro da geografia, ainda um pouco mais específicos ali, né? Isso no Instagram. E o YouTube é muito mais recente. O YouTube eu acabei desenvolvendo agora alguns vídeos agora, né? Acho que deve ter aí uns 4, 5 meses o canal. E lá no YouTube a minha proposta é fazer quase a mesma coisa, vamos assim dizer, que no Instagram, né? Mas de outra maneira. Eu procuro fazer vídeos um tanto quanto curtos, vídeos ali entre 5 e 15 minutos, não muito mais do que isso, mas de uma maneira um pouco mais transversal, de uma maneira um pouco mais para tirar o aluno da caixinha do conteúdo da geografia, né? Então eu tento relacionar conteúdos da geografia com outros elementos da realidade que fazem parte do cotidiano dele ou do noticiário, né? Então é isso que eu estou fazendo lá no YouTube. No YouTube é prof.marceloantunes o meu canal lá, mas é tudo muito... Eu tento fazer tudo de maneira muito orgânica, muito simples. E é por isso que é tão legal. Porque, para mim, né, eu assisti os vídeos, achei incrível. Imagina para essa moçada aí que precisa desse conteúdo, né, que vai prestar vestibular, que vai fazer prova e que também se interessa pelos assuntos tão importantes da nossa sociedade, né? Então, vão lá e deem uma conferidinha no canal que vocês vão gostar muito. Aproveitando, falando do canal, eu quero que você fale das tuas referências intelectuais. Em quem você se inspira para produzir todo o material que você produz e para preparar as aulas que você prepara? Olha, as referências são muitas, né? Eu poderia dizer que dos grandes intelectuais brasileiros aí, a gente já citou Milton Santos aqui hoje bastante, sem dúvida... A gente já citou Milton Santos aqui hoje, né? Sem dúvida é uma das maiores referências porque ele é o grande pai da geografia humana brasileira, né? Da geografia econômica, urbana e humana brasileira. Ele é uma grande referência. Mas para além dele, tem outros autores das ciências sociais no Brasil que são muito importantes, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, é fundamental para a gente compreender o país que a gente vive ainda hoje. Mais recentemente, um outro pensador que eu considero hoje o maior intelectual vivo do Brasil, que é o Silvio Almeida, que é professor de Direito, assim, é uma figura das mais importantes de serem ouvidas no Brasil de hoje. E o Silvio Almeida, inclusive, estava no Projeto Cordão há pouco. Ele veio, palestrou aqui para os convidados do projeto e eu me senti muito honrada de estar tão perto dele, sabendo da importância que tem essa figura hoje no país e no mundo. Inclusive, ele está fazendo parte da transição do governo, do próximo governo, né? Exatamente, porque ele é uma referência que precisa ser ouvida, né? Tive o prazer também de conhecer, conversar e tirar uma foto com ele no dia que ele esteve aqui em Avaré. Ele é uma figura fenomenal, né? Outras referências importantes que eu gostaria de citar são professores da minha faculdade, né? Assim, eu tive... Vai fazer os professores chorar aí agora. Com certeza, mas... eu acho que a minha grande referência da faculdade foi uma mulher chamada Maria Encarnação Beltrão Espósito, que era minha professora de Geografia Urbana e de Espaços Urbanos. A didática, a clareza com que ela apresenta os conteúdos e as discussões que ela construiu em sala para abrir a nossa cabeça do ponto de vista intelectual foram fundamentais na minha formação. Então ela, sem dúvida, ela é a minha grande referência da faculdade, a Maria Encarnação Beltrão Espósito. Aonde você fez faculdade? Eu fiz faculdade na Unesp de Presidente Prudente, Legal. Universidade Estadual Paulista. E a outra grande referência também da universidade foi o Bernardo Mansano Fernandes, que foi meu professor de Geografia Rural, que é também um intelectual muito importante na área da Geografia Rural hoje. Então, claro, há muitos outros intelectuais aí, a gente poderia ficar horas aqui, né? Se eu puder falar de literatura,
José Saramago, Eduardo Galeano, são sem dúvida referências, não só para mim como professor, mas como ser humano também. Né? Paulo Freire, que a gente já falou. Obviamente, Paulo Freire é uma das grandes referências também. Legal. Bom, gente, quanta coisa boa aqui, né? Agora, não tem como a gente não lembrar da época de pandemia em que muitos alunos foram impactados por não terem aulas, né? Pelo afastamento social, pelo distanciamento. E alguns alunos, sim, tiveram a possibilidade, o acesso para a continuidade das tuas aulas. Mas muitos alunos aqui no nosso país não têm condições, ou porque não tem computador, ou porque não tem internet em casa, e paralisaram os seus estudos. A pergunta que eu te faço é: quais são os impactos na aprendizagem em tempos de pandemia? Muito difícil responder a sua pergunta, né? Eu nem sei se eu sou a pessoa mais gabaritada para isso, né? Mas os impactos são muitos, né? Porque se a gente pegar na base, imagina o aluno que está aprendendo a ler e escrever na alfabetização inicial ali, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Esses alunos eles estão aprendendo a escrever, aprendendo a pegar no lápis e desenhar as letras. Sim. Então o professor demandava estar ali, né? Havia necessidade desse atendimento do dia a dia para que o professor visse essa progressão do aluno ao longo do tempo. Então isso sem dúvida prejudicou demais o aluno, né? Isso pensando nos pequenos. Já se a gente for para o ensino fundamental, anos finais e para o ensino médio, os impactos também estão relacionados à questão intelectual. Né? O professor ali estimulando o aluno, debatendo com o aluno, ele consegue engrandecer o raciocínio, o pensamento do aluno. Né? Então isso foi um prejuízo muito grande para a aprendizagem deles, obviamente. Inclusive há alguns estudos aí que dizem que houve atraso cognitivo mesmo dos alunos por conta da questão pandêmica. E aí é legal a gente pensar também nas relações sociais. Sim. Né? Esse jovem hoje de 13, 14, 15 até os 17 anos, 18 do terceiro ano do ensino médio, ele está se conhecendo como pessoa, como ser humano. Ele está se formando no seu caráter, nas suas relações sociais, nos seus gostos. Né? Ele está querendo fazer parte de um grupo. Então esse distanciamento afastou essas questões desses estudantes. Né? As experiências foram diminuídas para esse estudante que estava afastado dos amigos, da sociedade no geral, né? Exatamente. Então isso foi, sem dúvida nenhuma, muito prejudicial, né? E isso vai influenciar o futuro deles, sem dúvida. Vai influenciar o mercado de trabalho. Com certeza absoluta. Não é? E agora os professores têm que correr aí contra o tempo para ajudar. E eu acho que esse modelo, por exemplo, através do seu canal no YouTube e também do seu Instagram, é de uma preciosidade, porque, sem dúvida, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo, principalmente agora, quem está nos assistindo, que pode indicar o Marcelo para as pessoas que querem estudar ou que estão precisando de um conteúdo mais profundo sobre os vestibulares. Sigam lá o Marcelo e deem uma olhada, uma conferida nos vídeos. E a gente está chegando ao final, a gente poderia aqui ficar muito tempo conversando, mas nosso tempo é curto. Eu quero fechar o nosso programa de hoje com a seguinte pergunta: como os professores contribuem para a formação da sociedade? Eu sei que é uma pergunta que daria um programa inteiro, mas como eu sei que é importantíssima a atuação dos professores na vida dos jovens, das crianças e também dos adultos, eu quero que você fale para a gente no que você acredita. Eu acredito numa educação transformadora, eu acredito numa educação que faça o aluno pensar e não que só ensine o aluno a obedecer, né? A escola das gerações passadas, elas eram feitas somente para o aluno obedecer. É óbvio que existem regras na sociedade e essas regras devem ser respeitadas na escola também, então isso é papel da escola, ter regras para o aluno entender limites, mas fazer o aluno ser crítico da sua própria realidade, da sua própria vida, né? E hoje, no século XXI, o que o mundo espera desses alunos? O que o mundo espera desses cidadãos que nós estamos formando aí? Eu acho que o mundo não espera só um técnico na sua área, né? Então, óbvio que é importante para nós, como professores, querermos formar pessoas técnicas que passem nos vestibulares, né? Que sejam bons profissionais, sejam em qualquer área de atuação que eles venham a atuar, mas mais do que isso,
O aluno do século XXI vai ter que se transformar num profissional do século XXI, que é uma pessoa que tenha estabilidade psicológica, que saiba trabalhar em grupo, que saiba ouvir, que saiba dar a sua opinião, né? Então, esse modelo de pessoa nós estamos construindo ainda, né? Essa pessoa que seja mais flexível, que seja criativa, que proponha soluções para os problemas que a sociedade tem na atualidade, que são muito diferentes dos problemas do século XX, que são diferentes dos problemas do século XIX. Sim. Então, a sociedade nova, um mercado de trabalho novo demanda pessoas novas, né? Então, a gente precisa tentar formar esse aluno de maneira integral. Legal, muito obrigada. Fica a dica aí, gente, para os professores. E também o meu carinho, mais uma vez eu vou falar, eu comecei o programa falando do meu respeito e admiração por todos os professores que passaram na minha vida, meu muito obrigada, e também a todos que estão nos assistindo. É assim que eu quero fechar o programa de hoje, agradecendo a vocês que ficaram com a gente até agora, agradecendo ao Marcelo, esse querido que nos trouxe tanta coisa boa aqui, tanta informação essencial. E eu espero que você volte aqui, viu? Porque a gente teria papo para muito mais tempo. Com certeza. Está convidado a voltar para a gente fazer um bloco só de Milton Santos, então. Com certeza. A gente teve que cortar umas pautas de Milton Santos aí, porque senão ia ficar muita coisa. Foi um prazerzão estar aqui nosso. Com vocês. Um beijo para a Celi, para as meninas do Atro, Bar e Café. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.